Como escolher boas ações para longo prazo? Chama-se isso análise fundamentalista de ações. Então, é sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Então, eu peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal. Então, o vídeo de hoje eu vou trazer, uma análise, o que eu considero quando eu vou comprar uma ação, quando eu vou escolher uma empresa, quando eu vou analisar uma empresa, quais os requisitos, quais os fundamentos. Sempre faço e olho, considero e faço como elemento para fundamentar a minha decisão. Vamos para o vídeo. Quais são os principais indicadores fundamentalistas que devemos olhar para escolher uma ação? Indicadores fundamentalistas são dados tirados de quê? Do balanço, que você extrai lá do balanço, e esses dados nos mostram como foi o andamento das atividades da empresa em estudo. Então você dá uma olhada no balanço e de lá você extrai dados e joga dentro de elementos dos quais vai nos mostrar como está a empresa. É isso que chama-se análise fundamentalista de balanço. Esses indicadores, pessoal, eles nos mostram através de mensuração, você faz mensuração extraída lá do balanço, como foi o crescimento da empresa dentro de um determinado período. Por exemplo, se teve lucro, se foi negativo ou positivo. É essencial que o investidor, aprenda a analisar isso, a olhar o balanço, a utilizar os indicadores fundamentalistas na hora de ele vai fazer uma compra de ações, ele vai analisar uma empresa, ele decida a comprar um papel na bolsa. É bom que ele tenha noções de elementos fundamentalistas. É bom que se diga, pessoal, que os indicadores fundamentalistas, eles são excelentes na hora de quê? De avaliar uma ação, na hora que você vai tomar decisão de comprar um determinado papel. Outro cuidado que o investidor deve ter é, ao aplicar os indicadores fundamentalistas, ele nunca aplicar de forma isolada. É um erro grave basear as suas decisões em um único índice. Basear suas decisões em um único índice pode gerar o quê? Perdas, porque você tem que pegar vários elementos do balanço para que você possa, com base neles, mensurar e fundamentar a sua decisão. Se você pega, por exemplo, só a margem líquida, só o lucro por ação, só um elemento desse, ele pode induzir você a erro dentro do período analisado. Não pode, um elemento isoladamente, a análise fundamentalista, pode induzir você a tirar conclusões precipitadas e erradas. Bom, pessoal, feita essa introduçãozinha e fazendo com que você compreenda tudo isso, é bom que o investidor saiba quais são os indicadores fundamentalistas, mais importante, entenda como eles devem ser calculados. Então isso é de suma importância você compreender esse conjunto de indicadores. Vamos lá comigo conferir os principais indicadores nos quais eu uso e baseio minhas decisões na hora de comprar papel? Claro que o que eu estou falando aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mas sim é uma maneira de ensinar vocês como vocês vão utilizá-los para fazer as suas decisões, tá certo? Então, o primeiro deles que eu uso para tomar minhas decisões, analiso, é o PL. PL, preço sobre lucro. Esse é um dos indicadores preferido pelos investidores, aquele que tem na sua essência a visão fundamentalista dos investimentos. PL, para quem não sabe, é uma relação entre o preço de uma ação e o quanto ela é capaz de oferecer lucros, Então, quando você faz a relação preço-lucro, você está olhando o preço da cotação e o lucro daquela ação. Então, essa relação lhe mostra o quanto o seu capital investido e gerará de renda para você. Mais precisamente, pessoal, é a relação entre o preço atual da ação, ou seja, a cotação da ação em bolsa, e o lucro por ação acumulado nos últimos 12 meses, Então, é bem interessante. Se eu comprei uma ação de R$10 e ela está me dando um lucro por ação de R$2, então aquele capital está me dando retorno, o capital de R$10 está me dando um retorno de 20%. É isso mais ou menos. O lucro por ação, ele nos mostra a rentabilidade do capital investido. Um detalhezinho, sempre eu gosto de dizer o seguinte: quanto maior for o PL, indica mais disposição do mercado em pagar pelos lucros da mesma. Então, um PL maior
indica quanto o mercado está disposto a pagar por aquela ação. E você vendo por uma outra ótica, mostra que um PL elevado também pode indicar que o mercado tem expectativa alta para o papel no longo prazo. Então mostra positividade na empresa, no papel no qual você está comprando. Isso é muito importante na hora de você for fazer os seus investimentos. Por outro lado, pessoal, assim, quando você olha, quando eu analiso e vejo um PL baixo, ele pode estar me mostrando que o mercado não está tão confiante em relação às ações daquela empresa, né? Então, PL muito baixo pode estar, o mercado está vendo uma empresa que não é interessante para investir. Então, por isso que é importante olhar o PL, o preço sobre lucro. E ainda podemos olhar por outro ponto de vista. Esse indicador ele nos mostra em quantos anos o investidor ele irá reaver o seu capital. Então, é claro que quando você faz um investimento num determinado papel, numa determinada ação, você tem a expectativa de reaver o seu capital investido dentro de dado período. E esse indicador, ele nos mostra em quanto tempo eu vou conseguir reaver meu capital investido. E isso, para o investidor, é importante e muito, né? Quanto menor o prazo para você reaver seu capital, melhor. Dependendo do olhar do investidor, esse indicador ele pode nos mostrar que a ação está barata. E pode também nos mostrar potencial de crescimento para o futuro. Então são duas bases que você olha e que esse indicador ele costuma nos mostrar. Outro indicador que eu gosto muito de olhar, pessoal, é o PVP. Ele nos mostra a saúde financeira da companhia. Então, é um indicador muito importante na hora de você fazer suas análises, tirar suas conclusões, verificar se a empresa está boa, está ruim. Então, você olhar o seu PVP para ver ali e basear a sua decisão. Veja só, pessoal, quando você compra uma ação, na verdade, dentro de um contexto contábil, né, quando você considera o contexto contábil, o que você, na verdade, está comprando é o patrimônio líquido da empresa. Então, você comprou uma ação, na verdade, quando você tira tudo o que você comprou, mais precisamente foi patrimônio líquido, porque o resto não pertence à empresa. E esse indicador ele estabelece essa relação, né, entre preço atual da ação e o valor patrimonial por ação. Então, faz essa relação e nos mostra, né, quanto é que está custando o preço da ação e o seu valor patrimonial, que é o que, na verdade, você está adquirindo. E com isso, pessoal, indica o quanto o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido de uma companhia, que é o que você está comprando, porque, para quem não entende, isso é noções contábeis, mas o balanço de uma companhia, ele divide em duas partes, né? Ativo e passivo. Do lado do ativo está todos os bens e direitos da companhia. Do lado do passivo está todas as suas obrigações e o patrimônio líquido. Então, a diferença entre todo o ativo da companhia, bens e direitos, e todas as obrigações da companhia, as dívidas a pagar, tudo que ela tem negativo, vai dar o patrimônio líquido, que é o que sobra entre os bens e direitos e as obrigações. Sobrou o patrimônio líquido. No final das contas, se a companhia tiver com patrimônio líquido negativo, é porque todo o seu direito, todo o seu patrimônio não está cobrindo as suas dívidas. E isso, numa empresa, é muito ruim. É um ponto de vista dos quais nós temos que olhar. Sempre, o patrimônio que a empresa tem, ela consegue cobrir suas dívidas? Opa, patrimônio positivo é bom. Preço, valor patrimonial é um indicador bastante importante, né? Pois ele nos dará a visão mais ampla se a empresa está ou não supervalorizada. Então, você olhando esse indicador, ele vai nos mostrar isso da companhia. E, pessoal, na hora de você fazer o cálculo desse indicador, quando esse valor for abaixo de 1, a empresa está valendo menos que o seu valor patrimonial. Então, você está comprando por menos dinheiro, mais pelo patrimônio. O patrimônio está valendo mais do que você está investindo. Isso pode ser interpretado como o mercado está disposto a pagar menos pela empresa do que ela dispõe de patrimônio. Então, e eu gosto de olhar isso aí. Então, você vai olhar hoje um Banco do Brasil, o preço da cotação da ação está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Se você pega o número total de ações e divide pelo patrimônio líquido da empresa, o valor resultante hoje está sendo menor do que o preço da cotação. Isso no caso do Banco do Brasil. É o indicador que eu gosto de olhar.
E eu gosto de observar empresas que negociam a 10, 30, 20, 40 vezes o valor patrimonial, empresas que estão consideradas cara. Por exemplo, a Magazine Luiza chegou a negociar 150 vezes. Então, é claro que quando você analisa, você tem que olhar o contexto, o tipo de empresa, o setor onde ela está, tudinho, para você tomar a sua conclusão. Por outro lado, né? O PVP estiver igual a 1, isso vai significar que a negociação das ações está em linha com o volume patrimonial da empresa. E quando o valor ficar acima de 1, significa que o mercado está pagando mais pelas ações do que o que vale o patrimônio, o que ela tem de patrimônio líquido. E aí você começa a compensá-lo e fazer análise, porque a partir de um determinado valor não vale a pena aquela empresa, porque você está pagando muito caro pelo patrimônio líquido que ela tem. Agora, eu tenho um outro que esse eu sempre gosto de olhar muito, né? Que é o lucro por ação, é o LPA. Lucro por ação é quanto a ação está gerando de lucro. Isso é retorno, né? Porque a depender do payout da empresa, né? O payout é o índice que vai dizer quanto desse lucro é distribuído ao investidor via dividendos. Então, se a ação não gera lucro, ela pode nos trazer prejuízo. O LPA é um indicador que faz parte de quê? Da análise fundamentalista, e ele nos ajuda a identificar as ações mais lucrativas da Bolsa de Valores, né? O lucro por ação mostra empresa que é lucrativa, e é a nossa finalidade, buscar empresas que gera valor ao acionista. E, pessoal, para calcular o lucro por ação é bem simples, né? Não existe mirabolância. Basta você dividir o lucro líquido da empresa, que é o que? Apresentado no demonstrativo de resultado do exercício, na DRE, pelo número total de ações. Você vai encontrar o lucro por ação. Então é bem simplesinho, é fácil. Você pega o balanço da companhia, pega o número total de ações, vai lá na DRE, divide esse valor, e você encontra o lucro por ação da companhia. E aí você está baseado e vendo quanto que a empresa é lucrativa. De outra maneira, né, ou seja, uma maneira mais simples, o lucro por ação, a LPA, é a parcela do lucro da empresa que está alocada para cada ação em circulação da companhia na qual você está fazendo análise. Tá? Então você pegou o lucro total da empresa, dividiu pelo total de ações, vai dar o lucro por ação. E aí essa relação mostra como a empresa gera de valor para você, porque aquilo ali é, na final das contas, o que sobrou de todo, né, a operacional da empresa, de tudo, no final das contas, para o acionista, para a companhia. E aí ela vai empregá-lo da melhor maneira possível. Ou ela vai reinvestir na atividade da empresa, ou ela vai dividir, vai distribuir para o acionista. Então, afinal de contas, quanto maior, melhor. Né? É só para reforçar, é uma métrica muito importante, tanto para o gestor da companhia, né, que vai ter recurso, como para os investidores que têm o retorno, né, ou investimento ou via dividendos. Isso é muito bom. Pessoal, outro, né, indicador fundamentalista que eu olho e costumo fazer e trazer nas minhas análises é olhar o PSR. É um índice com a sigla em inglês que eu não sei falar inglês, então eu não vou nem dizer. Vou trazer aqui uma tradução para o português, porque fica mais fácil. O PSR quer dizer o índice de preço sobre vendas, né? Então, trazendo mais básico para vocês, porque eu não sei falar inglês. Então, não é uma vergonha, mas eu não falo outra língua senão o português e ainda falo precariamente. Mas, basicamente, pessoal, esse indicador ele aponta o quê? Qual é a disposição do mercado em pagar pelas ações considerando os resultados líquidos gerados, pô. Então, ele nos mostra como que o mercado vai pagar pelos resultados líquidos da companhia. Para você calcular o valor do PSR, basicamente é só você pegar e dividir o preço da ação pela receita líquida por ação dos últimos 12 meses. Ou seja, você vai pegar a receita líquida total da companhia dos últimos 12 meses, dividir pelo número total de ações. Você vai achar o valor por ação. Vai pegar esse valor e vai dividir o quê? Pelo preço da ação, você vai achar o valor do PSR. É bem tranquilo. Isso existe sites, muitos que mostram, né, mostram esse
esses valores já prontinho, mas é bom você fazer na prática para aprender, para treinar, para você ficar adaptado a fazer isso, pegar o balanço e calcular um por um e verificar se está correto. Você pode muito bem treinar o seguinte, abrir lá o site fundamentalista, olhar, ele lá tem tudo definidozinho, e lá no balanço da companhia, esse balanço tanto está disponível lá no RI da empresa, como está disponível lá no site da Bovespa. Baixar o balanço, pegar os dados e calcular para ver se o site está fazendo certo. Então, você pode fazer isso. Mas se você não quiser também, já está lá pronto, tudo feito, né? Bom, pessoal, se o resultado, né, dessa continha que você fez, ele for abaixo de 1, para o mercado, esse resultado é considerado bom, já que a empresa, ela vale no mercado o quê? O que ela é capaz de gerar em termos de receita. E também podemos ver por outro ângulo, assim, pouca disposição por parte do mercado ou a existência de uma ação descontada na bolsa. Então, eles não mostram isso aí, né? O mercado pode não estar percebendo, não despertou ainda, ou uma ação está descontada. Então, é um indicadorzinho que é bastante importante você dar uma olhada sempre quando você for fazer suas análises. Quanto maior é ruim, não é bom. Quanto menor é bom para a companhia. Agora, pessoal, outro indicadorzinho que eu gosto bastante de olhar é as margens, né? E principalmente a margem EBITDA, né? Esse indicador, a margem EBITDA, possui um papel muito importante quando você vai fazer as análises fundamentalistas da empresa, uma vez que ele vai indicar o quê? Ele vai indicar a capacidade de negócio, de gerar lucro com suas operações. Então, é a capacidade da empresa, através das suas operações, de gerar lucros, né? Dentro de um contexto, dentro de um período. Então, um indicador bastante interessante. As margens vai influenciar no lucro no final das contas. Na prática, pessoal, esse indicador é o valor do lucro que é obtido antes de quê? Antes de juros, impostos e depreciações e as amortizações. Então, quando você pega o lucro da companhia e você desconta, né? Você tira os juros que a empresa pagou, você tira os impostos, você tira a depreciação e você tira as amortizações, o resultado chama-se a margem EBITDA. E isso vai mostrar, como a gente já falou, o quanto, né, nós temos de geração de valor. É por isso, pessoal, que esse indicador é também conhecido como lucro operacional. Né? O lucro operacional é resultante das operações da atividade da empresa. O lucro operacional nada mais é, né, para quem não é muito acostumado a lidar com isso, do que o resultado geral de tudo que a empresa produz dentro de um período determinado. Geralmente 12 meses, ou geralmente quando sai os balanços é trimestralmente. Não pega dentro do trimestre e aí dentro daquele trimestre você usa o trimestre para calcular a margem, né? Então, o lucro é isso. O lucro é tudo que ela gerou naquele período. E a margem EBITDA, ela nos informa o quê? Qual é a capacidade de geração de lucro em relação à receita do período analisado. Então, você pegou a receita do período analisado e o lucro, ela vai nos mostrar essa capacidade, se é bom ou se é ruim. Como eu falo, né, que basicamente quando uma empresa ela apresenta um EBITDA negativo, isso nos mostra o quê? Quer dizer que toda a sua operação não está gerando receita suficiente para cobrir os custos operacionais. E isso é péssimo. Isso nos mostra que a empresa não está tendo condições de, por si só, nas suas operações, gerar receita suficiente para cobrir o seu custo. E não vai restar nada, no final das contas, para nosso bolso. Agora, outro indicadorzinho que eu gosto e considero muito importante é a dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido, doutor. Essa parte aí eu gosto muito de olhar. Dívida bruta dividida pelo seu patrimônio líquido. Esse indicador, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para verificar a saúde e o grau de endividamento da empresa, né? Então, ele nos mostra isso aí. O número é obtido como? Como é que eu obtenho isso, o resultado? O número é obtido pela soma das dívidas da companhia, de curto e longo prazo, é claro, dividido pelo patrimônio líquido. Você vê, sempre nós estamos usando patrimônio líquido, renda. Então, você pegou, né, todas as dívidas da companhia, curto e longo prazo, e pegou o valor patrimonial e dividiu, o resultado vai nos mostrar esse indicador. E isso mostra muito bem, como já falou, a saúde financeira, o grau de dividimento. Então, dívida bruta sobre o patrimônio é um
indicador que nós temos que estar de olho, porque muito alta é ruim para a companhia. Esse valor, esse dívida bruta sobre o patrimônio muito alto, né, é ruim, é péssimo, porque as dívidas podem viabilizar o negócio, né? Você veja que a dívida bruta, né, para você ter uma noção, a dívida bruta é o quê? É um valor composto por quem? Pela soma de todas as obrigações financeiras da empresa que estão para ser quitadas. Então, tudo que ela tem de dívida é chamado de dívida bruta. Por outro lado, né, eu sei que são termos contábeis mais complicados, mas o patrimônio líquido é o que? É a diferença entre ativos e passivos. Eu já expliquei anteriormente, né, o que é ativo, o que é passivo, mas é a disposição patrimonial contábil, né, que está lá previsto nas normas contábeis, onde você disponibiliza o balanço e de um lado tem ativo, passivo, patrimônio líquido. Aí você tem as contas do ativo e as contas do passivo. O que está no passivo com exclusão do patrimônio líquido é negativo para a companhia. O que está do lado do ativo é positivo para a companhia. Então, patrimônio líquido é o resultado do que a empresa tem e do que ela deve para os outros, deve para o terceiro. Tirou o que ela tem de patrimônio e o que ela deve para os outros, que não é dela, resulta do patrimônio líquido, que aquilo sim é pertencente ao investidor. Quando eu estou, pessoal, olhando o balanço, também gosto de olhar, dar uma olhadinha ali rápida na dívida líquida. Dívida líquida, como eu já falei, é importante que você olhe. Dívida líquida é basicamente o quê? O somatório de todas as obrigações deduzidas das disponibilizações de caixa. Então você pega todas as suas obrigações da companhia e tira o que ela tem de dinheiro em caixa, resta a dívida líquida. E é bom você dar uma olhada, tanto a dívida bruta como a dívida líquida, porque endividamento não é bom em empresa, até um determinado limite. Então tem um limite ali, muitas vezes quando a dívida ultrapassa o patrimônio líquido, não é bom, porque ela deve mais do que ela tem capacidade de pagar, de quitar, de honrar os seus compromissos. Isso é ruim na companhia. Outro indicadorzinho que eu gosto de olhar, né, é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Seu cálculo, né, pessoal, permite conhecer a capacidade de geração de resultado de uma empresa em relação ao que ela ainda tem como patrimônio. Então é uma relação bastante interessante que nós temos que olhar também. Eu gosto de olhar o ROI. É sempre, né, ressaltar, né, que a geração de caixa por ação também faz parte da análise. Trata de um indicador que considera quanto de dinheiro uma empresa tem e é capaz de obter em seu caixa, então considerando o total de ações da companhia. Então a geração de caixa é muito importante para você ver a capacidade de geração de valor da companhia, de dinheiro para movimentação. Então eu sempre gosto de olhar o fluxo de caixa da companhia. E por fim eu gosto de olhar dois últimos, que esse é o que traz resultado em definitivo para o investidor, tirando a valorização da cotação da ação em bolsa, que é o dividend yield e o payout. O payout, né, o dividend payout, é o percentual que a companhia estabelece através das suas normas de distribuição do lucro líquido aos acionistas. Então, geralmente tem empresa que distribui 90%, 100%. Eu não gosto de companhia que distribui muito alto o seu payout, 90%, porque isso enfraquece a sua capacidade de investimento, porque ela distribui todo o seu lucro, ela fica sem dinheiro para fazer investimento. Então, eu acho que um patamar ali de 60% até 70% é um patamar ideal que a empresa tem para distribuir. E o dividend yield, né? Que é o percentual de quanto que você recebeu de dividendo em relação ao valor da sua ação. Então, nós temos o valor da ação, da cotação da ação em bolsa e o que ela distribuiu para você em dinheiro, essa relação vai dar o dividend yield em percentual. 10%, 12%, 15%. Quanto maior, melhor. O ideal que seja acima de 6%. E hoje, considerando a taxa Selic, que ultrapasse a taxa Selic, que é poucas empresas na bolsa, não é muito comum. E aí, o dividend yield, né, eu gosto de olhar porque é o que vai dar retorno para nós, investidores, no final das contas. A análise fundamentalista é muito importante para vocês, né, é uma matéria de suma importância em que o investidor ele tem que estudar, tem que se debater, tem que ir, tem que pesquisar, tem que montar e tem que estar treinando para você estar sempre atento a isso. Então, é um indicadores bons que nos mostra o quanto a empresa está barata ou está cara na bolsa, como você está fazendo seu investimento. Então,
A análise fundamentalista é um tema importantíssimo. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado, agradeço de coração, peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal, tá certo? Então, se inscreva aí no canal e dê essa forcinha aqui pro canal. Um abraço e até o próximo vídeo.